Sociais, econômicos ou ecossistema. Então, não é para avaliar pessoas, é para gerar questionamentos a serem implantados. Por que a primeira ideia ficou mais interessante? Porque com os indivíduos é muito mais fácil que é professor, né? Não tem que enfrentar problemas superados nenhum. Quando você fez agronomia, pouco tempo, né, André? Os professores não estavam muito afim de ficar discutindo problemas a ser superados na realidade, estavam afim de passar para fazer o conhecimento que eles conheciam, as pesquisas que eles participaram, que eles leram, que eles viram, e tu que vai lá para a prática validar o conhecimento lá, fazendo teste com os agricultores, com os outros funcionários. Essa é a concepção dos professores, infelizmente, a gente sabe que é assim. Por isso que essa experiência, essa ideia de validar o conhecimento foi mais familiar, mais próximo do que os indivíduos tinham interesse na época. Nós hoje, obviamente, depois de 20 e tantos anos, isso caiu no ridículo, ninguém mais argumenta nesse sentido, ninguém tem coragem para fazer isso, a não ser alguns, são muito corajosos. Mas sempre tem, né? Mas é muito difícil alguém argumentar nesse sentido. Pode fazer isso, mas não defende, teoricamente. Então, o que o Tempo Comunidade foi pensado quando criaram o programa de Resiliência Agrária, por algumas pessoas que obviamente conheciam, participaram de todo o movimento de luta pela terra e por conquistas sociais, o pessoal que conhece também a educação popular, foi para isso, para gerar questionamento. Então, por isso que o Tempo Comunidade aqui no curso, independente de tantas outras coisas que ele pode propiciar, vocês lá no grupo vão construir hoje várias possibilidades, de qualquer forma ele vai servir, né, ele vai ser instrumentalizado por nós, né, para gerar esses questionamentos em relação à realidade. Só que isso gera um outro conjunto de problemas a nós ter que resolver aqui, porque essa frase pode significar muito ou não significar coisa nenhuma, e a gente não foi entender ela. A relação tempo, comunidade e disciplinas. Então, o curso de especialização, com qualquer curso de especialização no mundo, tem disciplina. Você já viu, tem duas, porque agora é semestre. Tá? Conhecido da Ecologia e Sociedade Rural, duas disciplinas, aliás, muito interessantes de fundamento para a inscrição brasileira, e outra depois. Tá? Então, vai ter disciplina. Então, o curso de especialização tem disciplina. Mas, qual é o problema? As disciplinas vão trazer o quê? O máximo que eu posso fazer é trazer construtos ou elementos conceituais para equipar o investigador para a ação no tempo comunidade. Então, eu já estou denominando em vermelho vocês investigadores. Estou dando luxo de denominados investigadores. Porque no tempo comunidade, se espera que vocês sejam investigadores. E não simplesmente relatantes, se é que existe essa palavra, que não existe, de coisas que vocês fizeram, deixaram de fazer ou fazem todo dia. Por que eu digo isso? Porque não é etapa passada, residência, que é monitor que sabe, e quem está fazendo de novo sabe, né? É que eu pido que nossa testemunho ocular do crime, né? O que acontecia com o eixo que ele participava, que era um eixo que tinha 11, se não me engano, né? Que era o eixo de gestão ambiental. Eu dou um exemplo, porque o Pedro está aqui. Eu sei qual é o outro eixo. E o que acontecia naquele eixo? Acontecia que as pessoas relatavam, né, Pedro? Uma primeira parte, eles relatavam aquilo que eles faziam, né, durante o tempo comunitário. Isso pode ser feito, nenhum problema, né? Mas não pode se esgotar nesse trabalho. O Pedro já diz, não, primeiro nós fazíamos, mas depois fazíamos outra coisa. E daí, porque não pode se esgotar só nesse relato. Porque uma coisa é tu investigar uma realidade, tu pensar a realidade a partir de algumas premissas, de algumas perspectivas, ou de alguns elementos conceituais. Outra coisa é tu simplesmente viver uma realidade e descrever para as pessoas. São duas coisas diferentes. E aí tem uma coisa chamada redução teórica, que não vou inventar por nenhum teórico. Redução teórica faz parte do método que Bosco Pinto e outros tantos aplicaram no Brasil a partir da metodologia freiriana. Então lá na metodologia tinha a problematização, que era a primeira etapa, quando a gente discutia, a gente trazia elementos da realidade e definia problemas, né? E depois tinha a tal redução teórica, que era quando o grupo coletivamente, né, não todos os educantes, dependendo do nível de escolaridade que eles tivessem, eles conjuntamente iam buscar elementos teóricos no sentido de explicativos, não no sentido de devaneio, por esse tipo, e para buscar explicar aqueles problemas que tinham sido levantados.
Então, essa redução teórica é isso, é buscar elementos para dar um conceito explicativo para o cotidiano. Então, isso as disciplinas podem fazer, e vão fazer. Mas não mando elemento para vocês tentarem explicar, ou tentarem construir uma explicação sobre a realidade cotidiana de vocês. Isso é o papel da disciplina, na verdade. Se eu tivesse autoridade para dizer isso, seria isso. Agora, onde realizar a redução temática? Onde transformar essa tentativa de explicação de uma realidade anteriormente problematizada, o tempo como unidade, como transformar isso em temas de investigação, de debate ou de aprendizagem? Aí é que está o problema. Por quê? Porque senão eu poderia, a partir do tempo como unidade, fazer uma reflexão coletiva ou individual sobre um tema, poderia ser as duas. Estou dizendo que as duas são iguais, não são. Que as duas devem ser feitas aqui, também não estou dizendo. Mas estou dizendo que poderia ser feita uma reflexão individual ou coletiva sobre os problemas da realidade cotidiana. E eu poderia buscar elementos explicativos para isso. Agora, aonde que você transformar em termos de investigação, de debate e produção coletiva? Se tivesse só disciplina, não ia ter acontecido em lugar nenhum disso. E aconteceu como acontece no mestrado e doutorado, não ia ter esse espaço para a gente fazer isso. Na disciplina não vai fazer. E não vai na disciplina? Os professores são poucos, porque alguém incluído? Não, porque cada mundo é alunos. Quantos vocês são aqui? São 50, são em torno disso. Como é que você vai fazer isso com 50? Uma melhor metodologia participativa que alguém acha que aplica, vai ter dificuldade de fazer. Então, aí o espaço da disciplina não atende. Por isso que foi criado, não na concepção originária do desenho sagrado, mas por professores e equipes que começaram a trabalhar nesse programa, com a equipe da Unicamp, com a equipe da Santa Maria, do Paraná e outros, nisso, criaram o tal de eixo temático. Então, o eixo temático surgiu aí para fazer eixo temático o espaço onde a gente pode transformar, né, essa formatização que passa por uma redução teórica, sempre vai passar e vai continuar passando, cada etapa, em temas de conhecimento, que coletivamente possa ser construído. Então, aí foi construído o tal de eixo temático, que hoje está em cima montado, assim mesmo, para a gente fazer isso. Por isso que o Vitor disse que não só eles relatavam, porque depois, no segundo momento, e dependendo, muito mais relacionado às temáticas que estava investigando, né, a monografia, cada um tinha um tema, você fazia, né, esse espaço de redução temática. E cada um poderia, se não se quisesse, quem participou do evento passado, da etapa passada, a turma passada, trazer um pouco de elemento para eles. Nós lá, professores, a gente já fez isso um pouco. E é interessante que talvez a gente fazer aqui. Uma experiência muito legal do que aconteceu em cada eixo em relação a isso. Então a disciplina é limitada. Então tem o tempo de comunidade, mas tem que ter mais uma disciplina. Vou passar para o próximo, e tem os eixos temáticos. E aí, como eu já falei antes, relato é uma coisa, reflexão orientada é outra. Eu, quando eu vou para a realidade cotidiana como investigador, eu não estou falando aquele investigador que veste uma roupa branca, pega uma lupa, um caderno e vai para o campo entrevistar pessoas. Esse era outro polo clássico lá que estudava trubilendês lá, não é o nosso caso. E estou falando de investigador no sentido de um indivíduo preocupado em explicar a determinada realidade. Pode ser até familiar para ele. Quando não é familiar a verdade para o indivíduo, então é para explicar. Isso não é eu que estou dizendo, porque a gente pelo menos ouviu até hoje falar nas ciências sociais. É muito mais difícil explicar uma realidade que é muito familiar a nós. Familiar no sentido de a gente conviver com ela há muito tempo. Por isso que para vocês esse é um esforço muito mais difícil do que qualquer outro estudante de mestrado e doutorado. O estudante de mestrado e doutorado, que escolher um tema só para desenvolver uma tese, uma dissertação, é um tipo de fazer um curso de ganhar dinheiro, não é? E se fosse para essa poder de transmissão natural, infelizmente não natural, nós seria mais fácil. Por mais nós que a gente passe em claro, por mais remédio à depressão que a gente toma, quem era meu doutorado não fez isso. Estão em vários aqui. Aí o Everton ali atrás, o Maurício, né? Marcos, aí já estou trocando. O Marcos, sempre só. Eles que fizeram doutorado há pouco tempo aí, deve ter passado também um monte de dificuldades. Remédios não tomaram, mas o resto do problema é passado. Todos nós passamos.
E aí, mas é mais fácil, por incrível que pareça, apesar de eu ler um trabalho, às vezes que tu vê o trabalho que deu para fazer. No caso deles ali, tu vê o trabalho deles de teste, vai ver que deve ter tido um trabalho enorme por trás. Não é mole mesmo fazer. Mas é mais difícil ainda um indivíduo que pesquisa uma realidade de comportamento familiar a ele. Porque daí o indivíduo se descolar dessa realidade, conseguir investigar é muito mais difícil. Então, essa é uma questão que tem a ver com o nosso caso. Então, nós vamos fazer uma reflexão orientada. Não vamos fazer uma reflexão qualquer. O que é uma reflexão qualquer? Nós sempre damos um grupo de pessoas, vizinhos, amigos ou companheiros do projeto, e debater entre eles essa, uma determinada situação. Isso é importante, a gente fala muito, mas nesse caso a gente vai tentar fazer algo diferente. Só que essa orientação, ela vai ter que ser construída nos eixos temáticos, porque no espaço da disciplina isso não pode ser feito. E vai ser feito algo. Vai ser feito nos eixos temáticos. Então, os eixos temáticos vai fazer essa discussão de que tipo de orientação a nossa investigação vai percorrer. E com a vantagem de nós poder trabalhar coletivamente, nós não vamos ser um grupo, um coletivo, não vamos estar trabalhando individualmente. E todos os colegas que eu falei, é muito mais para o cara estar trabalhando individual do que se ele estiver trabalhando em grupo. Se ele estiver trabalhando em grupo, provavelmente ele sofreria bem menos. Como ele está sozinho, né? E o desafio é dele, só ele vai depender da qualidade dele, ele vai sofrer bem mais. E aí vai acontecer o seguinte, então é uma posição coletiva. Então os temas que nós vamos debater nos eixos, eles vão ser uma posição coletiva, porque o indivíduo vai trazer no campo, no tempo comunidade, o que ele vai trazer? Alguns desafios, alguns problemas, algumas questões importantes a discutir. E que certamente tem relação com as outras, que vão ser levantadas no eixo, que se as pessoas forem organizadas no eixo por afinidade temática, por uma questão quase lógica, nós vamos ter pessoas que vão estar trabalhando temáticas afins ou relacionadas. Estabelecer essas relações é o mais importante para nós. Nós saber fazer essas relações. Na etapa passada, em alguns deles, não conseguimos fazer isso. E eu acho que foi um baita de um produto. Em alguns deles, você conseguiu fazer isso. Pegar temáticas aparentemente muito diversas e relacionadas, articuladas, e produzir um conhecimento que responde minimamente aos desafios que as pessoas estavam querendo responder minimamente. Desafio não significa responder e o desafio acabar. Não, mas significa talvez equipar, preparar melhor o indivíduo para enfrentar essa situação. Então, as diferentes temáticas em relação entre si, numa perspectiva sistêmica. Não uma perspectiva da teoria geral do sistema, que também é importante, mas o sistema no sentido de garantir interação entre essas temáticas e não avaliá-las isoladamente. Isso é uma questão que vocês sabem muito bem, né, pela prática de vocês. Normalmente a gente tende a fazer uma análise não sistêmica. A gente pega um problema, um desafio, uma questão, e acha que aquilo é mais importante, mais grave, e aquilo tem que ser trabalhado. E não consegue relacionar essa temática com outras temáticas. E isso leva ao que a gente viu no seminário, que a gente não consiga enxergar o todo, enxerga as coisas, todas elas fragmentadas. Então é isso que o eixo pode produzir. Ele tem tempo para fazer isso. Como vai ter mais espaço para os eixos de cada etapa. E são várias etapas. E o tempo que nós vamos ter, que convívio também não vai ser tão pequeno, é possível produzir muito. E tem uma coisa que a gente vai falar aqui, mas que Pedro falou de reunião dos professores, que é muito interessante. Entre uma etapa e outra também tem um tempo aí, né, que vai poder ser aproveitado, né, para fazer essa reflexão coletiva. Como a gente vai fazer isso? São discussões que vamos fazer aqui no curso. Mas não vamos fazer de várias maneiras. Cada eixo vai achar a sua forma de trabalhar também dentro dessa etapa. Não pensar que só durante a etapa nós vamos fazer isso vai ser difícil. Então os eixos surgiram para isso. Senão não está eixo, eles surgiram porque os eixos vão agrupar temáticas afins e buscar o objetivo de relacionar essas temáticas e produzir uma reflexão sobre elas. Acho que isso é importante. E cada um, obviamente, vai ter uma temática individual, digamos assim, ele vai definir uma monografia sobre ela, ele vai tentar produzir algo sobre ela, mas, obviamente, que essa produção dele não vai ser separada, nem desconectada da produção coletiva do eixo. Então é isso que é a diferença da monografia do Residência Agrária para as outras monografias. As outras monografias não têm essa obrigação. Eu já dei aula de especializações e não precisava fazer isso. Então,
Isso é para vocês verem o que é o eixo. Passa o próximo. Então voltamos ao termo humanidade. De tudo que eu faço, uma parte da investigação temática do eixo. Nem tudo que eu faço na vida, entre uma etapa e outra, é uma temática que vai ser discutida no eixo. E aqueles que vão para a comunidade, que não trabalham hoje na terra, não trabalham em uma instituição, que vão fazer o tempo comunidade com uma maneira de se relacionar com uma realidade que não conhecem no dia a dia, que vão fazer essa tempo comunidade com uma vivência que eles não tiveram. Nesse caso, é muito mais importante ainda, porque se o indivíduo ficar 15 dias no assentamento, cada vez ele vai fazer muitas coisas, ele vai ver muitas outras coisas, ele vai ter muitas coisas para relatar, para falar, para discutir. Só que nem tudo que ele fez, o que ele viu, que ele vai se tornar uma temática a ser passiva de reflexão no eixo. Então isso é uma questão importante, porque eu falar dos relatos. Vamos relatar tudo que eu fiz no último mês, não vai, agora nos últimos 2 meses, não vai garantir que a gente tenha uma temática de reflexão. Em seu desdobramento dessa verificação temática na forma como articula os conhecimentos das disciplinas e a discussão do eixo e a prática social. Então são 3 coisas aí que vão ser articuladas. As disciplinas, que vão dar os fundamentos, os elementos conceituais, que vão trazer para vocês algumas pistas de explicação de algumas questões, muitas delas bastante complexas, outras nem tanto. E a discussão do eixo, que, como eu falei, é uma discussão coletiva, que vai buscar relacionar as temáticas que forem trazidas, como que temos comunidade, e a prática social, que é o que vocês estão fazendo, que é o mais importante, talvez o mais relevante. Aquilo que é a ação concreta que vocês estão realizando. Porque ninguém vai querer resolver um problema ou se debruçar sobre alguma coisa que não tenha querer na sua vida. Claramente isso vai acontecer com alguém. Possível que aconteça, mas não é o caso daqui. Então, certamente, essa é a questão que vai nos desafiar. E desafiar todos. E, principalmente, para o eixo e vocês. Para os estudantes, eu vou chamar de estudantes de aula daqueles que vão agora fazer a primeira vivência de campo nos assentamentos. Quer dizer que se é a primeira da vida, já fizeram outra, vão fazer uma vivência nos assentamentos. Não vale o campo. Na outra etapa do residência, todo mundo foi ao campo, várias vezes. Não vale o campo. Vai titular um projeto de vivência. Então o indivíduo tem que, na segunda, terceira, no segundo, terceiro tempo de humanidade, ele já tem que ter um projeto mais ou menos estruturado, o que ele está investigando. E se isso tiver relação com a monografia, melhor. Ninguém vai obrigar. Nunca ninguém obrigou, não. Na gestão passada, ninguém obrigou. Se tivesse a fazer uma monografia, melhor. Se não tiver, tudo bem. Nenhum de nós vai dizer para ele prescindir vocês. Mas seria bom que tivesse. E entender isso para levar. Porque tem curso que a norma é tão rígida que o indivíduo é sempre perseguido. O pessoal que está na mesada doutorada aqui, se fosse falar as tantas normativas que eles têm que seguir, eles vão ficar aí uma tarde falando delas. Então, algumas delas, inclusive, são bastante questionadas, vamos dizer, qualquer coisa. Inserido na realidade da reforma agrária. Então, hoje a Lívia até comentava que uma das questões que vai ser debatida no detalhe, vai ser debatida nos eixos, e vocês debateram ontem, isso é bom, é que a questão da contribuição, obviamente, que é a razão de ser do curso para a reforma agrária. Então, como que essas temáticas aí elas vão se inserir na discussão da reforma agrária? Aliás, como a gente viu no seminário, não é tão fácil de fazer isso, né? Porque realmente muitas questões que foram levantadas lá, mas para a gente conectá-las e relacioná-las e tentar aprender um pouco sobre elas não é muito simples. Mas aí é uma tarefa que a gente vai ter que fazer nos eixos. Por isso que agora, nessa etapa, ao contrário da do ano passado, nessa etapa tem disciplina de eixo. Por que foi criada a figura esquizofrênica de disciplina de eixo? Esquizofrênica, disciplina de eixo. Mas agora nós criamos uma disciplina de eixo. Essa é a capacidade criativa da universidade, é enorme. A gente subjara
uma concepção que a gente não cria. As disciplinas do eixo para quê? Na verdade, não são disciplinas. Elas foram colocadas como disciplinas para poder estar no programa do curso e passar nas instâncias universitárias. Obviamente não vão ser disciplinas. Se elas forem disciplinas, podem estar separadas. Elas vão ser espaços formais de discussão de questões que a partir de hoje vão começar a definir. Hoje, na primeira vez em cada eixo, tardinho, espero que a gente consiga fazer isso, nós já vamos começar a definir essas disciplinas, em função dos interesses de vocês. Então, se um eixo tiver 10 pessoas, por exemplo, quais são as temáticas que têm a ver com a vida cotidiana dessas 10 pessoas que nós podemos escolher e priorizar para discutir? Claro que não vamos priorizar 10, não é prioridade, vamos priorizar algumas dessas para nós poder debater no eixo. E em cima disso nós vamos ver qual é a disciplina. Daí a Bíblia passou, tem um monte de disciplina, só que nós vamos ter que fazer aquelas, vamos desenvolver aquelas disciplinas que chamar importantes e relacionadas com as temáticas que o eixo vai discutir. Então esse é um trabalho que ele tem tempo de fazer. Nas próximas duas etapas eles têm que já ter isso pronto. Então o eixo X lá vai ter 2, 3 disciplinas e como é que elas vão abordar? Vão abordar aquelas temáticas que a gente definir aqui que são mais importantes. E aí, como eu disse no início, já que a disciplina trabalha com conhecimento tematizado, os professores do eixo vão ter que se puxar para poder trazer alguns conhecimentos que possam ajudar nesse período aí. Então, o tempo comunidade é um instrumento metodológico fundamental, central do curso. Mas se ele não for bem articulado com as disciplinas gerais, as dos eixos e principalmente os eixos temáticos, nós vamos perder a potencialidade. Não vai ser um problema, ninguém vai morrer, nem o curso vai se fracassar. Mas nós vamos perder uma riqueza importante que ele pode trazer. Até porque vocês conhecem muito sobre assentamento, sobre a reforma agrária, mas você conhece realidades diferentes. Provavelmente nós colocamos no eixo lá, o Pita, lá que vem agora, está nesse momento na região lá do Passo Fundo da Caíra, no eixo lá, aquela região, e pegar uma outra pessoa que trabalha na reforma agrária lá no sul do estado, que já vai, ou no norte do estado, vai dar uma diferença bastante significativa de conhecimento da realidade, de conhecimento do assentamento da reforma agrária. Nem tudo, quando as pessoas usam as palavras, achando que as palavras definem tudo, só por reforma agrária, por assentamento, por outras coisas, não podemos entender coisas diferentes. Então, temos que saber que nós temos uma realidade muito diferente e que nós temos que fazer que elas apareçam para poder trocar. Nós não aprendemos com os outros, senão vamos passar um ano e meio e não perder de aprender. Na primeira aula do ano passado, nós aprendemos muito. Aliás, todos os professores que querem trabalhar em aula residente por isso, porque foi um espaço fantástico. Inclusive para aqueles que nunca trabalharam para a reforma agrária antes, porque se aprendeu horrores nas pessoas. Então, acho que esse é uma particularidade desse curso que é muito interessante. Então, vamos fazer a construção de algumas coisas em que esse material vai ser importante. Então, cada relator vai expondo, e depois a gente vê o que dá para sintetizar, o que fica diferente aí, criando tipo um mapa aí para poder embasar depois a estratégia nas próximas etapas. Quem é o grupo que pode apresentar primeiro? Pode ser ou um que queira se tornar um, não pode ser. Grupo 1. Então, já apresentamos aí a resposta. Primeira questão. Retroalimentação, essa prática, teoria, construindo novos conhecimentos. Mas tem um conjunto de questões aí
que vocês notaram, né? Claro, ele ainda notou um pouco que vocês falaram, o resto aqui, mas a gente tentou sintetizar para que apresente um mapa das principais respostas, né, que vocês buscaram. Então, em relação à primeira pergunta, da contribuição do termo comunidade no processo educativo, formativo, no sentido de, metodologicamente, ter uma comunidade pode ter uma contribuição, que significaria dizer o seguinte: bom, se não tivesse termo comunidade, alguma coisa ficaria vazia, ficaria incompleta, ficaria deficiente. Como o termo comunidade, ele permite construir alguma coisa. Então, a função metodológica do termo comunidade surge dessa possibilidade que ele traz como instrumento pedagógico. Então, a regulamentação de teoria e prática, partindo daquela ideia que colocaram na introdução, de que alguns elementos ditos teóricos são trabalhados nas disciplinas e podem ajudar a se constituir uma perspectiva de investigação, né, sobre a realidade, que vai, obviamente, impactar, né, em duas outras questões: na reflexão sobre a prática, né, e na alimentação do tempo escola. Porque, na verdade, quando você diz que vai retroalimentar a teoria e prática, significa que tu vai ter elementos teóricos trabalhados nas disciplinas, elementos que podem ser acrescidos, inclusive, de artigos no mundo, via discussões que a gente faz aqui. E a prática, que é a vivência, a vida cotidiana de você lá. Então, a transição, ou a interação entre essas duas dimensões vai permitir que a gente possa fazer uma reflexão sobre a prática, como vocês mesmos falaram, nos eixos, que esse é o espaço aí, e a alimentação do tempo escola, que é uma ideia, né, talvez essa ideia seja, por isso que havia, comentou ela lá, talvez seja, como junto com essa aqui, as duas ideias que talvez fugissem um pouco da nossa perspectiva inicial, mas que pode ser interessante. Então, obviamente que é possível construir possibilidades, nós temos que construir essa possibilidade, de que cada vez mais a gente consiga, no tempo escola, ou seja, nas disciplinas ou mesmo nos espaços dos eixos, a gente consiga, né, introduzir temáticas novas que vão sendo colocadas pelo tempo de comunidade. Por que eu digo que isso é uma visão um pouco diferente do que a gente tinha antes? De novo. Não te preocupa no intervalo, não limpar o galvão, pai. Por que eu digo que foge um pouco da nossa percepção inicial? Então, agora, a percepção inicial. Porque o normal, né, é que a gente, nas primeiras etapas, a gente define algumas temáticas principais para os eixos, né, e que a gente defina, né, conteúdos, né, que vão ser trabalhados nas disciplinas de eixo e que o barco corra. Com essa colocação de vocês, significa que o barco vai poder ficar correndo, vai poder mudar de direção a partir do momento que o tempo comunidade ou os tempos comunidade podem trazer a cada etapa novas questões. Isso vai implicar numa questão que nós nem pensamos, né? Vamos pensar no futuro, como é que a gente retroalimenta isso, como é que a gente gesta isso, porque isso vai ter que ter, obviamente, para os eixos, uma dinâmica importante, né, de que isso aconteça. E eu vou, se for das disciplinas, aí você pode imaginar, que cada disciplina, principalmente as disciplinas, não as primeiras, as outras disciplinas, poderiam também, e podem realmente se retroalimentar com esses termos de comunidade. Então é uma ideia bastante, né, não vou dizer profunda, mas é uma ideia que tem uma densidade muito grande e que leva a toda uma questão de gerenciamento do processo que a gente tem que pensar a partir da próxima etapa. Coelho, aparece a questão da aplicação da teoria, né, que a gente discutiu lá, que obviamente a partir do momento que os indivíduos se defrontam com questões teóricas ou com conhecimentos tematizados, eles vão naturalmente redefinir ou requalificar as suas concepções e percepções. Eu sei que concepção e percepção são termos abstratos, porque é difícil alguém conceituar isso. Mas o que a gente pode entender como concepção?
uma visão, uma abordagem, uma forma de nós compreender uma determinada realidade. Então, a concepção que o indivíduo entra aqui nessa sala, né, anterior a qualquer momento de discussão da disciplina do tempo escola, é uma concepção que ele tem, a partir das vivências anteriores, que nada mais é do que uma forma de compreender os processos sociais de qual ele se defronta. Então, a concepção é uma forma de compreensão, pelo menos no sentido mais simples da palavra. E percepção seria aquilo que você consegue captar ou consegue identificar na realidade. Então, claro que não tem comunidade, dependendo do indivíduo, é um indivíduo da testa lá no dia a dia, ou se é uma pessoa que está indo primeiro na assentamento, ele obviamente que ele vai ter uma percepção dessa verdade. E obviamente ela vai ser problematizada, questionada, chocada, defrontada com outros, e ela não tem nenhum critério de verdade, mas ela é um ponto de partida. Então essas diferentes concepções e percepções, elas são um ponto de partida da nossa reflexão. Sempre no eixo, não tem como refletir sem isso. E nós vamos ver as outras questões que foram levantadas. A diferenciação de problemas, que tem a ver com a diferenciação da realidade. Então, as realidades são muito diversas, muito diferentes. Então, obviamente, que os problemas também vão ser diferentes. Em cada realidade, passível no tempo de comunidade. Então, o ministro no tempo de comunidade, no assentamento, na encruzilhada, vai ter uma coisa diferente do que alguém que vai fazer uma vivência lá no assentamento de Saranduva, lá do Quinta da Assistência. Muito mais diferente, se for lá em Gradinil, Passeguá, Carangal, no sul do estado. Então, obviamente, que esses diferentes problemas, eles vão ter que ser trabalhados nos eixos, mas sempre tentando relacioná-los com aquelas temáticas geradoras. Depois, no final dessa etapa, vocês vão compreender porque ele está falando isso. Na segunda etapa, ele vai trabalhar um pouco em cima dessas temáticas geradoras. Vão ser essas temáticas geradoras que vão estar pano de fundo, que vão estar, inclusive, ajudando a compreender esses problemas aqui. Desenvolver a relação com a realidade do assentamento, que é uma questão importante, até porque se não substituísse a realidade com uma questão de um outro termo, que fosse muito mais, talvez botasse, se relacionar, desenvolver relações com os atores sociais dos assentamentos, sei lá, com a dinâmica social do assentamento, talvez fosse mais interessante. Por quê? Porque realmente cada assentamento tem uma organização, tem uma forma de produção, tem uma forma de atuação política, tem toda uma questão de território assentado. Isso realmente, cada assentamento que a gente vai poder trazer isso também. E isso tem a ver, obviamente, com as concepções e percepções. O lado teoria prática já está lá, né? É fundamental, não tinha por que ter comunidade. Troca de conhecimento, reflexão, ação, né? São questões que, como ele mesmo falou, são questões típicas das metodologias de pesquisação, investigação, ação, metodologias freirianas, ou seja, a reflexão sobre a ação, ela provoca e propõe novas ações, que vão ser novamente passíveis de reflexão, e isso é importantíssimo para que a gente não age, né, de uma maneira, muitas vezes, não digo refletida, mas sem muita reflexão, e que a gente não problematize nossas ações. E aqui, por último, eu coloquei como minha própria conta em risco a questão da velocidade aplicativa, porque para mim, essa qualificação que eles falaram ali, tem muito a ver com isso, com as possibilidades aplicativas que vão melhorando, que vão se densificando, que vão cada vez mais tendo maior potencial explicativo. Na quarta e quinta etapa, as pessoas vão ter muito mais elementos, muito mais possibilidade de construir possibilidades explicativas para as suas realidades do que tem hoje. Isso é bom. Isso tem a ver com a questão da mudança da percepção da realidade. Se nós passássemos 1 ano e meio aqui e não mudasse a nossa percepção da realidade, que nós conhecemos no dia a dia, certamente teria um problema. Então, que obviamente isso não vai acontecer, dificilmente pode ir. Então, acho que essas questões que levantam muito importantes. Nenhuma delas é uma questão simples, assim, que acho que a gente vai ter que, obviamente, incorporar no nosso entendimento metodológico do curso e tal. Né? Assim como o Pedro colocava no intervalo que a gente
a gente, que diz os professores, né? Pedro chegou ali agora, Bíblia e outros todos que vão participar, o Vitor colocava que nós vamos avançar, que nós precisamos fazer uma reflexão sobre a tema anterior, sobre o trabalho, a residência, e conseguimos avançar. Isso é bom, porque nós realmente tentamos não só avaliar, mas compreender a nossa experiência e tentar, né, avançar no sentido de potencializar mais esse tema. Então, metodologicamente, hoje nós estamos muito mais aparelhados do que nós estávamos antes. A pergunta 2 lá se referia a uma questão bem objetiva. Como dialogar com o trabalho dos eixos? Essa é uma preocupação nossa. Hoje, nós reunimos os eixos pela primeira vez, nós vamos ter, até o fim do curso. Nós, coletivamente, nós vamos ter. Que é como que nós vamos, concretamente, agir no eixo, produzir no eixo, interagir no eixo. Né? E aí, aparecem algumas ideias que são muito importantes. É a questão da socialização e produção coletiva. Eu falava da produção, que é fundamental, que as nossas produções sejam coletivas, que serão muito mais frutíferas do que as individuais, certamente. A diversidade da realidade, que obviamente ela vai, o eixo vai ter que se defrontar com realidades bastante diferentes. E como que ele vai abordar essas realidades diferentes? No mesmo tempo, como nós dizemos, o desafio é achar elementos, achar construções que possam, né, ajudar a compreender e a ajudar na reflexão, ajudar a ter uma ação nessas diferentes realidades. Então, obviamente, nós não vamos tentar pegar cada realidade particular e tentar esmiuçar, nós vamos tentar ver o que são realidades medianas, o que são questões que aparecem na maioria dos relatos de investigação, para poder fazer uma síntese sobre isso. Isso é um desafio importante. A manutenção do foco, né? Então cada eixo vai ter, obviamente, alguns temas geradores. Hoje vocês já vão ver um pouco disso. Cada eixo tem alguns temáticos que são pertinentes dele. E o outro eixo tem outro temático, senão não estaria separado. Então manter essa pertinência, isso é fundamental. O aprofundamento, e aqui está a questão da escolha, que agora vai ser feita daqui a pouco a divisão dos eixos. Nós temos que ter temáticas semelhantes, porque cada eixo tem uma pertinência, tem uma área de concentração de temáticas que ele vai trabalhar. O aprofundamento dos temas, espero que a gente consiga, né? Subsidiar o processo de investigação, isso é o que eu falava da reflexão orientada, quer dizer, o eixo vai ter que ter capacidade de fornecer a cada um de vocês instrumentos para que vocês melhorem a investigação de vocês. Isso é uma questão que para nós de princípio. A visão sistêmica e interdisciplinar, que eu acho que isso é algo que explica, né? Cada temática que vocês forem trabalhar, a gente poder explicar ela. Uma explicação até plausível, analisando isoladamente. Mas essa explicação isolada, fragmentada, ela não responde. E muito menos vai alimentar a ação. Então, essa é uma questão que é importante também o eixo conseguir, tentar, pelo menos, produzir essa visão sistêmica disciplinar. As questões centrais de cada eixo, vai ter algumas questões centrais, algumas prioridades de discussão. As disciplinas do eixo vão gerar, inclusive, em função dessas questões. Né? E definir estratégia para os eixos. Então, cada eixo vai ter uma estratégia. Dentro da estratégia geral, metodológica, cada eixo vai poder ter uma estratégia particular de atender melhor as suas demandas, as suas questões. Mas não estou fugindo de uma metodologia geral, que a partir de hoje vocês vão conhecer, que é extremamente importante que a gente não perca. Se a gente perder a metodologia geral, nós vamos ter cada eixo fazendo uma coisa e vamos estar acabando, vamos acabar numa anarquia metodológica que não vai nos ajudar muito. E aqui tem a associação dos problemas, né, que certamente é uma questão importante, cada reunião do eixo sempre aparece problemas em termos de comunidade que nós vamos poder refletir conjuntamente. Cada eixo pode definir uma dinâmica que haja um espaço para isso. Não tem problema fazer isso, desde que não prejudique as nossas outras demandas, as nossas outras questões. Por exemplo, a questão de uma etapa que é fora de Santa Maria. Na outra turma, quando tinha uma etapa fora de Santa Maria, você discutia nos eixos questões que eram particulares daquela realidade. Vamos ficar fazendo isso ou não? Não sei, isso é uma dimensão de cada eixo e também é uma dimensão geral, metodológica, vamos tomar na etapa seguinte.
E botei um asterisco aqui, porque isso aqui, ó, é claro que desde o primeiro momento lá, na outra turma, nós pretendíamos fazer isso. Mas não sei, aí é meu limite, talvez depois, nas outras funções, o Pedro outros possam responder, de repente eles têm uma visão que eu não consegui ter, como é que a gente consegue fazer essa interação dos eixos. Na outra vez a gente não teve, eu acho, muita facilidade de fazer isso, né? É difícil, o eixo acaba aprofundando relação às temáticas, acaba construindo abordagem, acaba avançando numa reflexão, só que como que ele vai fazer a interação dos eixos, eu pelo menos até agora ainda não sei. E não sei se vai ser possível fazer também. Mas é uma questão importante justamente por isso, porque de repente a nossa reflexão metodológica não tem que incluir isso. Mas sinceramente, acho que temos aí uma boa orientação para o nosso trabalho nos eixos. Acho realmente uma boa orientação. E mais, uma boa orientação para o tema comunidade. Como eu comecei a falar hoje no início da tarde, o tema comunidade é um desafio para nós. Porque metodologicamente ele tem uma função central, só que ele pode não cumprir. De repente nós usar ele de uma maneira adequada. Então o tema comunidade tem que ser realmente um tempo de investigação de temáticas e que possam contribuir para avançar na compreensão dessa temática. Não é possível que daqui a 10 etapas nós tenhamos a mesma construção explicativa e a mesma capacidade de pensar uma ação em relação à matemática que nós temos hoje. Então, isso não vai poder acontecer. Então, o eixo, para ser eficaz, ele vai ter que avançar nesse sentido. Só que isso exige muito, não é uma base, porque nós vamos ter que saber conduzir as discussões, poder saber organizar o nosso tempo e tal, que é o desafio da coordenação que coloca para cá para o eixo, fazer isso com vocês. Mas acho que é muito legal. A coordenação vai ter agora a possibilidade de ficar nesse material aí. E até antes da próxima etapa, certamente nós vamos ter que dar uma boa discutida sobre essas questões, para ver se a gente consegue avançar um pouco nesse sentido aí.